Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação da professora Débora de Mendonça, de Química, e do professor Bruno Galvão, de Ciências. Sejam bem-vindos, professores. Obrigada. Lembrando que você pode fazer sua pergunta pelo telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, nos números que estão aparecendo na sua tela. Enquanto você envia mais perguntas para a gente, vamos relembrar mais alguns conteúdos? Professora Débora, tudo bem? Tudo bom? Bom dia, Dani. Bom dia. Conta pra gente aí, qual foi o tema da sua aula de Química hoje? Claro. Bom dia, Bruno. Bom tudo dia, bom? tudo bem? Então, hoje nós trabalhamos com isomeria, né? Alguns alunos aí têm até medo desse nome, né? Trabalhamos com o tema de isomeria no terceiro ano do ensino médio. Focamos exclusivamente na isomeria plana. Hoje nós vamos, responder aí as perguntas, as dúvidas que ficaram a respeito disso. Falamos sobre a sua classificação, como diferenciar, falamos aí algumas dicas necessárias para vocês conseguirem, então, resolver as questões ali do PET. Obrigada, professora Débora. Tudo bem, professor Bruno? Tudo bem, Daniel, tudo bem. Conta pra gente aí quais foram os conteúdos das suas aulas hoje. Bom, eu tratei com o sétimo ano sobre solos, formação de solos e o que são os solos. Já com o oitavo ano eu falei do sistema endócrino, essa é a segunda parte do sistema endócrino. E no nono ano eu falei sobre o núcleo celular. Tudo que compõe o núcleo, a membrana nuclear, o DNA, falei sobre o DNA, expliquei alguns conceitos, o que são cromossomos, o que são genes. Basicamente foi isso que eu tratei hoje. Obrigada, professor Bruno. Agora que já relembramos as aulas da professora Débora e do professor Bruno, vamos voltar para as nossas perguntas? Vamos lá? A nossa próxima pergunta é da Renata Emily, ela é estudante do sétimo ano da Escola Estadual João Valmir, no município de Ipatinga. A Débora tem uma dúvida, professor Bruno. Desertificação é um impacto ambiental? Primeiramente, obrigado por sua pergunta. Sim, o que acontece da desertificação, quando nós tratamos de solos, nós temos alguns impactos ambientais relacionados aos solos. E as queimadas, por exemplo, o uso da pecuária, fazendo com que o gado pisoteie o solo, isso tudo pode levar a uma desertificação desse solo, que seria a perda de nutrientes a tal ponto que nada mais cresceria ali. Então, é um impacto ambiental relacionado a certas atividades humanas, como o caso das queimadas, a pecuária, a monocultura pode começar esse processo. É essa a ideia. Obrigada, professor Bruno. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é da Bárbara Ribeiro, estudante do terceiro ano da Escola Estadual Anita Brina Brandão, aqui de Belo Horizonte. É para a Química. Professora Débora, poderia explicar novamente sobre a tautomeria? Isso. Bárbara, né? Isso. Muito obrigada, Bárbara, por sua pergunta. Quero incentivar os nossos ouvintes a fazerem suas perguntas, mandarem aqui as perguntas nos nossos canais de atendimento. É um prazer responder vocês. Bom, então a tautomeria é um tipo peculiar ali de isomeria plana, aonde nós temos a mudança de um composto para o outro. Eu vou usar o flipchart para poder explicar melhor. Vai lá. Então é mais ou menos assim. Existem substâncias que possuem a sua estrutura instável e isso permite que, por conta de algumas alterações ou condições, ele se transforme em outra função. E isso é muito recorrente com o enol. O que é o enol? O enol é um carbono que faz uma ligação com a hidroxila e esse carbono, ele tem que fazer uma dupla ligação com a cadeia, certo? Então, vamos imaginar aqui um CH2, e aqui um CHOH. Pronto. Então, aqui eu tenho ele fazendo 4 ligações, aqui 4 ligações. O oxigênio é um elemento muito eletronegativo. O que vai acontecer? Ele vai atrair os elétrons da dupla ligação que está muito próximo a ele. Isso vai fazer com que ele, para ficar estável, perca esse hidrogênio, que será, então, absorvido por este carbono. E aí, eu vou ter, então, a transformação dessa molécula nessa outra molécula aqui. Então, CH3, CH, certo? Dupla O. Então, enquanto aqui era um enol, aqui nós temos o quê? Um aldeído.
Então, se você bater o olho, seria assim, isso é uma isomeria de função. Porém, se tiver o enol ali presente, é uma tautomeria. Por quê? O enol é uma substância que, em algumas condições, consegue se transformar em aldeído ou cetona. E eles coexistem ali dentro da substância ao mesmo tempo. Porque, horas, o aldeído vai se transformar em enol e, ora, o enol vai se transformar em aldeído. E a mesma coisa acontece com a cetona. Espero ter respondido a sua pergunta. Entendido aí, né, Bárbara? Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é do Luiz Fernando. Ele é estudante do 7º ano do Colégio Martins Pena, do Rio de Janeiro. O Luiz Fernando também sempre participa aqui com a gente. Sempre bem-vindo. Ele tem a seguinte dúvida dele. Poderia explicar o que são planetas rochosos? O Luiz Fernando é do 7º ano? Isso. Né? Então, com o 7º ano, hoje eu falei sobre solos. E aí existe uma conexão aí. Porque só é possível haver solo se primeiro tiver rochas, porque os solos são compostos a partir da fragmentação de rochas. Portanto, é possível haver solo em planetas que têm rochas. E alguns planetas são classificados como rochosos e outros gasosos. Nós temos no nosso sistema solar, a partir do Sol, nós temos Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Esses 4 primeiros planetas são os planetas rochosos, sólidos, formados de rochas. Aí depois nós temos Saturno, Júpiter, nós vamos ter Netuno, Urano, que são planetas gasosos. O melhor exemplo que nós temos é Júpiter, que o Júpiter é um planeta gasoso com uma intensidade de movimento muito grande, grandes furacões, esses gases se movimentando muito. Então não é um planeta que você vai chegar e pisar num solo firme que é rochoso, não. É um planeta que nós chamamos de gasoso. Então essa é a ideia de planetas rochosos e gasosos e tem a ver, sim, com a formação de solos. Ok, vamos voltar para o telão. A nossa próxima dúvida é uma dúvida de 9º ano. Professor Bruno, quais as diferenças entre DNA e RNA? Ok. Bom, primeiro é importante pensando em nós, seres humanos, e nos seres vivos em geral, exceto para o caso dos vírus, que pode ter como material genético tanto o DNA quanto o RNA, o DNA é que guarda as nossas informações prioritariamente. Então, o DNA, ele vai ser a base do código de todas as proteínas que são produzidas no nosso corpo. Só que para essas proteínas serem produzidas, esse DNA tem que ser lido de uma forma diferente. Então, ele é transcrito, esses códigos dele são transformados em outros códigos que vão ser os códigos presentes no RNA. E a diferença desses códigos não é muito grande. O DNA, ele é formado de uma dupla fita, enquanto o RNA ele tem uma única fita. E esse DNA, ele tem uma base nitrogenada nessa fita dele, formando os nucleotídeos dele, como eu falei na aula, que é a timina, que não está presente no RNA, enquanto o RNA tem a uracila no lugar da timina. Então, isso é uma diferença estrutural, uma diferença química nessas moléculas também. Então, aí são algumas ideias que me veio à cabeça aqui imediatamente. Ok, vamos voltar para a próxima. É uma dúvida agora para ensino médio, para a química. O que é isomeria? Sim. Então, o tema da aula de hoje foi justamente isso, isomeria. Mas, afinal de contas, o que seria essa isomeria? Então, isomeria é quando eu tenho uma mesma fórmula, uma mesma quantidade de elementos, porém substâncias diferentes. Para exemplificar, eu até contei uma historinha. Imagine que uma professora vai passar uma atividade prática na sala com os alunos. Ela divide esses alunos em grupo e aí ela pede, que cada grupo vá pegar os reagentes. E ali na bancada tem 2 reagentes com nomes diferentes, porém a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, só por essa quantidade, que seria a fórmula molecular, eu não consigo diferenciar um do outro. Eu preciso saber o nome dessa estrutura, porque o nome vai remeter, ou seja, vai me dar a ideia de qual é, então, a substância, a função, as características daquela substância. Então, isso é que é isomeria, quando eu tenho uma mesma fórmula molecular, porém, para substâncias diferentes. E aí nós temos, na plana, nós temos aí diversos tipos de classificação, dentre eles a tautomeria, que eu já expliquei aqui.
Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 8º ano. Professor Bruno, onde se localiza a glândula tireoide e quais são os seus principais hormônios? Ok, a glândula tireoide, principalmente nos homens é mais fácil de identificar, tem isso aqui que a gente chama de gogó, esse altinho aqui no nosso pescoço, logo abaixo... Pombo de Adão. Pombo de Adão, né? Não é? É verdade, muito usado esse nome também. Logo abaixo dessa região, você tem a tireoide. Você consegue percebê-la melhor se você chegar em frente ao espelho e chegar a cabeça para trás, tentar elevar a sua cabeça para trás, diminuindo aqui o seu queixo aqui. Então, às vezes, você consegue perceber melhor e você pode até ver se está tudo ok com a tireoide. Então, fica nessa região aqui do pescoço. E os principais hormônios produzidos pela glândula tireoide são o T3 e o T4, que são hormônios relacionados diretamente ao metabolismo do nosso corpo. Se a pessoa é uma pessoa mais agitada, se a pessoa é uma pessoa um pouco mais devagar, tem a ver com a questão da pessoa emagrecer ou engordar também. Então, o T3 e o T4 têm um papel importantíssimo em todo o metabolismo do nosso organismo. São, portanto, os principais hormônios produzidos na tireoide. Obrigada, professor Bruno. A nossa próxima dúvida agora é para a química, é uma dúvida de 3º ano. Qual a diferença entre isomeria plana e espacial? Isso daí também fica bem na dúvida dos meninos. Então, a principal diferença é o recurso tridimensional. Ou seja, se eu consigo desenhar, olhar no PET ali escrito, ou mesmo no slide igual eu fiz, né, com vocês, e eu consigo diferenciar uma substância da outra sem precisar usar recursos tridimensionais ou representações tridimensionais, logo eu estou tratando de uma isomeria plana, ou seja, é como eu consigo identificar essas substâncias. Se eu estou tratando de isomeria espacial, que vai ser uma próxima aula que vocês terão, vocês vão perceber que será necessário fazer uso de instrumentos, de moléculas, de representações tridimensionais para a compreensão daquela molécula e assim conseguir diferenciar uma molécula da outra. Então, a isomeria, em parte, é a questão da quantidade, né, dos elementos que eu tenho ali, que não vão variar. Porém, existe essa diferença. Se eu consigo fazer a diferenciação em um único plano, ela é plana. Se eu preciso fazer o uso de algum recurso tridimensional, ela é espacial. Ok. A nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 7º ano. Professor Bruno, o que significa intemperismo e como ele afeta o solo? Ok, então seria intemperismo. Intemperismo, desculpa. Tudo bem. O intemperismo tem tudo a ver com a formação do solo. Então imagina, vamos pensar no planeta Terra quando ele foi formado, que como o colega Luiz aí do Rio ajudou a gente a pensar dessa outra forma, um planeta rochoso. Então você tinha rochas muito duras, impossível de você plantar algo numa rocha tão firme, não tem como a raiz de uma planta entrar ali. O que o intemperismo vai fazer? E o que é esse intemperismo? A ação do vento é o intemperismo. Imagina o vento, você tem uma rocha, e esse vento ali raspando a rocha. Ah, professor, o vento consegue raspar a rocha? Imagina o vento passando na rocha milhares de anos. Não é que uma raspadinha já tirou um pedaço da rocha, não, por favor. São milhares de anos sobre a ação do vento. Milhares de anos sobre a ação da chuva, que é outro fator do intemperismo. Então, essa rocha começa a sofrer a ação do vento, da chuva. Mudanças de temperatura, porque quando está quente, todo o material ele tende a se expandir. Tem até um outro nome para isso, né, Débora? Dilatar. Dilatar. Ótimo. Muito usado na química também, na física. Na física também. O professor Júlio está ali. Enfim, no calor, os materiais se dilatam, inclusive as rochas, o ferro mesmo. Por isso que os trilhos de ferro têm uma certa distância um do outro na junção ali, os viadutos, porque eles dilatam com o calor. Aí essa rocha, quando esfria, diminui. Dilata, diminui. Esquenta, esfria. Isso vai acontecendo por milhares de anos, e mais a ação do vento e mais a ação da chuva, essa rocha começa a quebrar, a trincar. E pelo fato dessa rocha trincar, permite então a formação do solo, que vai ficando cada vez mais... ele vai sendo destruído e formando partículas cada vez menores na sua superfície, que é onde sofre mais esse intemperismo.
Se eu puder só completar aqui, Por favor. é interessante essa questão da ação da chuva, que às vezes os alunos ficam sem entender, então a água em si, o que está acontecendo ali? A rocha, ela é composta ali por diversos elementos e diversos compostos, que alguns deles são solúveis em água, apesar deles estarem ali dentro da rocha de forma sólida. Quando eu tenho, então, uma fissura e a água consegue fazer essa penetração dentro da rocha, ela começa, então, a formar uma solução. E quando essa água consegue sair, ela arrasta esses elementos que vão enriquecer a formação dessas novas partículas de solos. Então, é tão interessante como que a química é muito presente, né, nessa questão. Eu lembro que quando eu fiz mineração química de minerais, a gente ficava assim, sem entender por que a gente faz essa matéria, mas aí a gente entende toda essa formação e é muito interessante, porque muito das propriedades do solo vem justamente dessa água carregando essas substâncias solúveis até o solo. Você me fez lembrar ainda dos famosos sais minerais que estão na água, né? Exatamente. De onde que vem os sais minerais? Das rochas, dos rios, que a água vai correndo e retirando sais minerais das rochas. E tem no gente fim, que paga caro por essas águas, exatamente, né? a água mineral, né? E esse sal, inclusive, vai parar lá no mar, não tem para onde sair, daí o mar fica essa água salgadíssima por causa do excesso de sais minerais. Exatamente. Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida também é para você, Bruno, é uma dúvida de 9º ano. O que são os nucleotídeos? Ok. Bom, os nucleotídeos são a base da cadeia de DNA e de RNA. Então, imagino que você vai formar uma cadeia de DNA, você precisa de ter componentes químicos, mais uma vez, né, que vão ali se associar um ao outro, formando uma grande cadeia. Eu vou fazer um desenho rapidinho. Vai lá. Isso aqui a professora Débora vai saber melhor que eu. Eu estou tentando representar aqui um componente químico que é uma pentose. Se eu estiver errado, me corrigem. Pentose porque tem 5 carbonos, penta de 5, e é um açúcar, uma espécie de açúcar. Então isso aqui seria um nucleotídeo. Aqui a gente tem um grupo fosfato, que aí mais uma vez a professora de química aqui entende muito melhor do que eu. Mas basta saber que um grupo fosfato, na sua formação, ele vai ter um elemento químico que é o fósforo e vai estar ligado a alguns oxigênios. Nós vamos ter aqui um açúcar, que é uma pentose porque tem 5 carbonos. E nós vamos ter aqui, o que eu expliquei na aula, que eu chamei de bases nitrogenadas. Pode ser uma ou outra, pode ser uma adenina, pode ser uma timina. Esse conjunto de uma base nitrogenada, um açúcar com 5 carbonos, que é a pentose, e mais o fosfato é o que nós chamamos de nucleotídeo. E vários nucleotídeos se ligam um ao outro, formando a famosa cadeia de DNA, ou a cadeia de RNA também. Obrigada, professor Bruno. A nossa próxima dúvida é uma dúvida de 3º ano para a Química. Professora Débora, qual a diferença de isomeria de posição e de compensação? Ah, sim. Eu vou usar o flipchart também, só para poder explicar, que eu acho que fica visualmente melhor. Vai lá. A grande diferença é, eu tenho um heteroátomo e no outro eu não tenho. No outro ele vai estar ligado fora da cadeia. Então, a teoria de compensação, a isomeria de compensação é como se eu tivesse isso aqui, ó. Então, aqui eu tenho um éter e tenho um heteroátomo, ou seja, eu tenho um átomo entre carbonos, tá vendo? Ele está entre carbonos. Isso aqui foi uma estrutura, né, de linhas, então aqui eu tenho um átomo entre carbonos. Observe que a única coisa que eu fiz é deslocar o meu oxigênio, que estava ligado entre o carbono, aqui é 1, 2, entre o carbono 2 e o carbono 3, para ele estar ligado agora entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, isso é compensação, é como se ele compensasse aqui. Agora, a de posição, eu posso ter a variação da posição de uma ramificação, de um grupo funcional ou de uma insaturação. Então, por exemplo, se eu tenho essa estrutura aqui, ó. Eu tenho essa estrutura e eu tenho essa ligação química aqui. Agora, se eu tiver essa estrutura aqui,
Ela tem a mesma quantidade de carbonos, a mesma quantidade de hidrogênios, o que vai variar é só a posição da minha insaturação. Mas, Débora, só de trocar isso aqui, trocar esse tracinho, igual os alunos costumam perguntar, vai fazer alguma diferença? Vai, porque eu vou ter nomes diferentes e nomes diferentes remetem a substâncias diferentes. Outra coisa que pode ser é a troca, por exemplo, da posição de um OH ou, por exemplo, de um CH3, que seria uma ramificação. Então, toda vez que eu troco a posição desses elementos, eu altero a nomenclatura, não altero? Então, isso é um indicativo que eu estou alterando a minha substância. Então, nome diferente, substância diferente, propriedades diferentes, ok? Professora Débora, se você quiser guardar aí, não sei se você vai precisar, a próxima sim. dúvida também é para você, é uma dúvida de terceiro ano. Agora, quer saber qual a diferença entre isomeria de função e tautomeria? Ah, sim. Eu até comecei a falar disso, né? Então, nem vou precisar muito, não. Então, a tautomeria, como eu expliquei, é quando eu tenho isômeros que têm funções diferentes, porém, um consegue se transformar no outro, né? E a dica que eu dei é quando eu tenho a presença do enol. Agora, quando essa conversão não existe, quando eu tenho funções diferentes, por exemplo, um aldeído e uma cetona, ou, por exemplo, um álcool e um ácido carboxílico, quando eu tenho essas situações, um não consegue se transformar no outro. A grande dúvida dos alunos é em função de como eu vou saber qual consegue se transformar. A grande dica é o seguinte, o enol ele consegue se transformar em cetona e o enol consegue se transformar em aldeído. Então, quando eu tenho esses dois grupos funcionais, é caso de tautomeria. Quando eu não tenho esses três grupos funcionais ou esses grupos funcionais envolvidos, então vai ser a isomeria de função, ou seja, simplesmente funções diferentes, onde um não se converte no outro. Ok, vamos voltar para o telão. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 8º ano. Professor Bruno, podemos viver sem o pâncreas? Bom, é melhor termos o pâncreas. Com certeza. O pâncreas é responsável pela produção de insulina e glucagon, que vão regular a entrada e saída de glicose na célula. Então, pessoas com problemas no pâncreas, como é o caso de câncer de pâncreas, podem tornar a pessoa uma pessoa diabética, né? A insulina ela é capaz de colocar a glicose para dentro da célula e o glucagon faz o contrário, coloca a glicose no sangue. Então, sem o pâncreas, esse controle é mais complexo. Inclusive, muitos médicos acreditavam que seria impossível viver sem o pâncreas, mas já existem relatos de pâncreas que tiveram que ser retirados totalmente por causa de tumores e tem se conseguido controlar esses níveis de glicose no sangue, mesmo sem o pâncreas. Ainda assim, os médicos preferem, mesmo quando no caso de tumor, muitos preferem deixar ainda um pedaço do pâncreas, algum pedaço que não tenha sido afetado, porque aí é mais fácil de controlar isso com medicação. É interessante essa fala, porque eu estou lembrando aqui, existe uma dieta que está bombando na internet, várias pesquisas, que é do jejum intermitente. Não sei se vocês ouvintes já conhecem, que é quando você fica um tempo em jejum, pode ser algumas horas, às vezes alguns artistas colocam lá que fica um dia inteiro, aí no outro dia come e tal. E eu estava lendo justamente alguns artigos científicos a respeito, mostrando o quanto esse jejum prejudica o pâncreas, o quanto ele danifica o nosso órgão. Então, olha só, como que é interessante, né? Às vezes você fala assim, eu vou só ficar uns dias sem comer, que eu vou ficar mais bonita, eu vou perder peso e tudo mais, e termina prejudicando um órgão saudável, né? Sem essa necessidade. Um órgão essencial. Essencial aí, só por conta de... E todo dia nós já fazemos um jejum que é durante o sono. Uma pessoa que dorme 8 horas, ela está 8 horas sem se alimentar, e aí o seu pâncreas vai fazer o seguinte, ele vai liberar glucagon, que vai transformar uma molécula que chama glicogênio do fígado para liberar mais glicose no seu sangue, que o glicogênio é um monte de glicose junto. E isso vai manter a sua alimentação durante a noite, só que é uma coisa que dura pouco tempo, o fígado não consegue armazenar tanta glicose. E todos os dias o pâncreas já tem esse trabalho aí durante a noite. Então, assim, fazer uma coisa dessas, de ficar dias... Não, eles fazem meses, o 16, depois acho que é 16, 24, tem até 16, 18, 24 isso, horas. Aí quanto mais tempo, aí eu vi essa pesquisa, ela é bem recente do pessoal da USP, e eles estavam falando
nesse artigo, né, comentando do de 24, o quanto ele foi danoso. Para vocês terem uma ideia, acho que 3 participantes da pesquisa desenvolveram diabetes por não terem mais produção de insulina. E isso em questão de meses, gente. Então, assim, tem que repensar essas questões, tem que ir ao médico, tem que procurar informações corretas e científicas a respeito desses procedimentos aí. Não conhecemos todos os tipos de dietas, mas uma coisa eu acho que eu posso falar com segurança. Vai fazer dieta, procura o médico primeiro. É verdade. Com certeza. Chegou a hora de mais uma pequena pausa. Participe você também do Tira Dúvidas, que no próximo bloco contará com a participação do professor Júlio Bastos, de Física, e do professor Bruno Galvão, que continua com a gente. Eu agradeço a presença da professora Débora. E você, estudante, já sabe, é só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já estaremos de volta. Não saia daí!